Olá, bem-vindos ao estúdio R Cosmos, hoje na Thales. Temos a honra de receber Yves Robbins. Yves, bom dia. Bom dia, Tu. Você é um ex-funcionário da Dassault, você participou de praticamente todas, mas as negociações para a venda do Rafale na Ásia, na Europa, na Bélgica, nos Países Baixos, etc. É isso? Sim. Qual era o seu papel na época? Na época, eu era responsável por muitos relacionamentos com tudo o que não era diretamente o cliente. A mídia, os órgãos constituídos, as instituições acadêmicas, às vezes políticas, tudo o que contribui em um país que é um cliente potencial para um avião de combate, para alinhar as diferentes estrelas que permitem alcançar o sucesso para esse avião. As diferentes estrelas, elas são, eu costumo dizer que são em número de 4. Existem os elementos políticos, existem os elementos financeiros, existem os elementos técnico-operacionais e, por fim, existem os elementos industriais. Ok, e então, justamente, isso é o que é interessante com você, é que você pôde ver as competições que foram vencidas pelo Rafale. Não vamos poder abordar tudo porque, atenção, ainda há assuntos que são sensíveis hoje em dia. Vamos falar da Coreia do Sul, Singapura e dos Países Baixos, onde o Rafale venceu competições. E onde o cliente foi pressionado. Que tal começarmos pela Coreia do Sul? A Coreia do Sul é uma longa história e parece um verdadeiro romance. Originalmente, a Coreia precisava substituir cerca de uma centena de aviões de combate de geração antiga. Eram principalmente Northrop F-5 e F-4 Phantom. E a Coreia do Sul era há muito tempo subordinada ao sistema americano, né? Os sul-coreanos voavam apenas com aviões americanos. Mas na época em que decidiram substituí-los, estava acontecendo do lado político o que os coreanos chamavam de Sunshine Policy, a política do raio de sol. E esse raio de sol era se abrir um pouco para o mundo exterior, começar a conversar com a Coreia do Norte. Isso já se fechou desde então. As primeiras famílias na época conseguiram reencontrar pessoas da família que não viam desde a Guerra da Coreia. Foi realmente incrível acompanhar isso na mídia. E isso veio acompanhado de uma vontade do governo coreano e do exército da era coreana de abrir suas fontes de suprimento e buscar outros países ocidentais fornecedores de aviões de combate. Isso significa que há uma verdadeira competição. Você mencionou ocidentais, mas os russos participaram com o Sukhoi 35, que ficou em último em todos os critérios. C. No final, Eurofighter, Rafale e F-15 competiram de verdade, enquanto o Sukhoi 35 ficou tão atrás que nem foi para as fases finais. Você disse competindo? No início não acreditávamos. Quando nos falaram sobre isso, pensamos, não, de qualquer jeito eles vão escolher os americanos. Estávamos certos, pois já havíamos nos decepcionado antes. Anos antes, os coreanos quiseram trocar seus aviões de patrulha marítima. E os dois finalistas eram o Atlantique 2 em serviço na Marinha Nacional. No qual servi? Certo, e o P-3C Orion. E ao final de uma avaliação muito completa da Marinha Coreana, foi o Atlantique que venceu, a tal ponto que o contrato foi negociado. E no dia da assinatura do contrato, um secretário de Estado francês chegou a Seul. E ao descer do avião, um membro do governo coreano o recebeu, muito entusiasmado, incomodado, dizendo a ele: ouça, sentimos muito, mas não vamos poder assinar, vamos ser obrigados a escolher o Orient. E então o representante do governo francês pegou o avião de volta e retornou a Paris. E esse episódio deixou marcas bastante amargas nas relações bilaterais franco-coreanas. Mas mesmo assim quisemos tentar de novo uma segunda vez. Acreditar, mas nos sentimos um pouco obrigados a entrar no jogo. Por quê? Primeiro porque havia uma grande abertura da Coreia em relação à França em outros setores. A Coreia havia escolhido o trem à grande vitesse, foi um investimento enorme, havia um contrato muito grande com a Alstom, outros grandes industriais franceses também estavam em negociação, e havia um aquecimento e um fortalecimento dos laços franco-coreanos. E um fortalecimento. A recusa clara e categórica de dizer não, de não querer participar da competição deles, teria sido mal interpretada. Os coreanos teriam perdido a face. Além disso, havia outra razão pouco comentada. É que naquela época tínhamos grandes esperanças em relação a Singapura
E ali, de verdade, Singapura nos havia dado indícios que nos permitiam pensar que eles realmente queriam escolher o Rafale. Porém, se deixássemos a porta aberta para o Eurofighter na Coreia, e se por acaso, entre aspas, o Eurofighter fosse selecionado pelos coreanos, isso enfraqueceria consideravelmente a posição do Rafale em Singapura. Portanto, não podíamos nos dar ao luxo de não participar da competição coreana. Mesmo que tenhamos ido um pouco a contragosto e não acreditássemos muito nisso no começo. Então, a competição mesmo assim começou, certo? A competição começou mesmo assim. Muito rapidamente, os coreanos descartam o Sukhoi. Porque ele é realmente inferior. Dessa vez não é uma questão diplomática, certo? Não, não é realmente uma questão de inferioridade técnico-operacional. O Sukhoi é um avião formidável e ele realmente tem soluções interessantes. Mas os coreanos entenderam muito rápido que, do lado do suporte e do preço por hora de voo, a disponibilidade de peças de reposição era um pesadelo, certo? E então por isso digo isso. Porque na avaliação, de qualquer forma, pelo que sabemos da avaliação, havia 5 critérios e ele ficou em último em cada um dos 5 critérios. Mesmo tecnicamente... É isso mesmo, ele é bom. Mas ainda assim muito inferior, mas muito... Inferior mesmo assim, é verdade. Sem fusão de dados, sem radar varredura eletrônica ativa? Absolutamente, absolutamente, é mesmo. Importante. Sim, com certeza, com certeza. E então ficamos com o Eurofighter, o F-15 e o Rafale. O F-15 está em um perímetro técnico-operacional ainda relativamente indefinido, porque já é importante lembrar que estamos nos anos 2000 e que o radar antena de varredura eletrônica ativa ainda usamos antena passiva. Os F-15 americanos ainda não vão com a antena ativa. Bom, eles oferecem a antena ativa para a Coreia, mas os coreanos não sabem muito bem quais são as performances que esse radar vai conseguir alcançar. Os franceses, eles... varredura eletrônica ativa com antena passiva em serviço, entre outros, para a Marinha. Sim, mas... Ainda não há antena ativa. Mas ela é promissora e ela permite pensar que haverá desempenhos interessantes. O F-15 praticamente não tem fusão de dados. Ele tem um sistema de guerra eletrônica muito inferior ao Spectra. Então, de maneira técnico-operacional, o Rafale que está sendo oferecido à Coreia é muito superior ao F-15K. Isso é claro. E, aliás, o relatório de avaliação vai mostrar isso depois. Absolutamente. Então, primeiro, como é que a gente sabe que o Rafale ganhou essa competição? Porque, a princípio, não foi da parte deles compartilhar isso voluntariamente. Com certeza. Os coreanos procederam da maneira como normalmente se faz. Eles formaram uma comissão de avaliação composta por membros da Força Aérea Coreana. E então, além disso, houve isso, que é para o aspecto técnico operacional. Além disso, a indústria francesa se uniu e fez um grande esforço para oferecer à indústria aeronáutica coreana um pacote de pesquisas, desenvolvimentos e produções que sejam realmente atraentes. É preciso ter em mente que, na época, os coreanos tinham uma obsessão: lançar um avião de combate próprio, que hoje seria o T-50, não é? Ok, talvez o pequeno... O pequeno. E na época eles queriam um grande, mas reduziram suas ambições. Então, o que a indústria francesa havia proposto era começar gradualmente a produzir componentes do Rafale na Coreia, transferindo gradualmente tecnologias, aos poucos, com novas ordens e encomendas, pois os 45 aparelhos previstos eram só o início. Deveriam haver lotes adicionais depois, à medida que fossem feitas novas encomendas. De transferir partes cada vez maiores da produção do Rafale para permitir, ao final, que a indústria coreana, graças às tecnologias que foram transferidas, desenvolvesse seu próprio avião de combate em cooperação com a indústria aeronáutica francesa. Era um bom plano, de fato. E então, bom, havia, obviamente, o aspecto financeiro. Aqui vale dizer que nós fomos extremamente favorecidos pela conjuntura.
estamos em uma época em que a cotação do dólar está muito alta. E chegamos com o Rafale a uma oferta que é o programa, o pacote do programa, era cerca de 4,5 bilhões de dólares, mais ou menos. Chegamos a uma oferta que é 400 milhões de dólares inferior à do F-15, No que diz respeito à parte industrial e económica. o relatório final dos coreanos indica que a proposta da Boeing nem atendia às condições estabelecidas por eles. Eles não atingiram a porcentagem exigida, enquanto nós a superamos de longe. E então todos esses elementos fazem com que, de fato, o Rafale saiu. Primeiro em Este relatório de avaliação. Uma decisão resulta de 4 fatores, como mencionei. Nesse momento entrou em jogo um fator, que é o fator político. O que aconteceu? Teve o episódio dos Twin, Torres Gêmeas. houve uma reação política da administração Bush. Quem Assumiu o controle totalmente, brutal. Seus relacionamentos bilaterais com seus aliados. e Lá eles deixaram claro para os coreanos que não havia possibilidade de escolher um avião que não fosse americano. E Os responsáveis pela avaliação coreana aceitaram estender o braço assim. na verdade, não. Os coreanos se incomodaram muito. eles Não demonstravam isso. Até o dia em que, uma noite, um domingo à noite, no telejornal do principal canal coreano, aparece uma pessoa com o rosto borrado, pixelizado. Quem está sendo entrevistado, e que explica que a competição foi fraudada. Simplesmente tendenciosa. Você identifica essa pessoa? No momento não a identificamos. Mas muito rapidamente, os serviços oficiais coreanos o identificam como sendo o comandante, o chefe da equipe de avaliação, a comissão de avaliação. Ele se chamava Coronel Cho. Ele é preso, ele é encarcerado, Por ter dito a verdade? Por ter dito a verdade. chato. Não podemos prendê-lo por dizer a verdade. E agora? Bem, vamos procurar alguém que seja consultor para as indústrias coreanas e que tenha relações com as indústrias francesas. Quem era o antigo chefe, o instrutor do Coronel Cho, quando ele estava na academia da Força Aérea Coreana? Ele era meio que seu padrinho? E quem, de acordo com o costume coreano, porque isso acontece toda vez durante o Festival da Colheita, que é uma grande festa, né? Uma festa coreana, a gente entrega para quem é querido um envelope com dinheiro, a gente faz presentes, mas são presentes em dinheiro, essa é a tradição na Coreia. E ele tinha dado ao seu afilhado, o Coronel Cho, um envelope no qual havia mais ou menos o equivalente a $8.000. Imediatamente os serviços coreanos consideram isso como uma tentativa de corrupção do coronel. O que é totalmente ridículo quando se sabe. O herdeiro de uma das famílias mais ricas da Coreia. Ele é proprietário de um conglomerado industrial. Então, ele realmente não precisava de $8.000. É grotesco. Foi uma gota d'água esse presente. Foi apenas uma desculpa. Foi absolutamente uma desculpa. E então, com essa tentativa de suborno, isso permite afastar o Coronel Cho. Os serviços de inteligência coreanos transferem os membros da comissão de avaliação para cerca de 40 quilômetros de Seul, em um quartel, com a missão de apresentar uma segunda versão do relatório de avaliação que siga na direção certa, ou seja, que leva à escolha do F-15. Ou seja, é uma espécie de conclave no qual eles não têm o direito de sair até darem a resposta que o Estado queria ouvir. Exatamente. Além disso, há muitas pessoas que ficam comovidas, que ficam indignadas com a maneira como isso aconteceu, incluindo a esposa do Coronel Cho, que convocam uma coletiva de imprensa clandestina em um templo protestante de Seul. Durante a coletiva nesse templo protestante, ela entrega aos jornalistas presentes, em um pendrive, uma cópia do relatório de avaliação, que era confidencial até então, que era confidencial, claro.
A imprensa coreana, embora nem todos os jornais, já que alguns ainda são cuidadosos, possui veículos que se consideram mais independentes. E alguns desses jornais, publicam trechos desse relatório de avaliação, provando claramente que o Rafale ficou em primeiro lugar na avaliação. E isso não mudou nada, na verdade, né? Na verdade, isso não mudou nada. A gente vive em um clima pós-11 de setembro que é bem opressor na Coreia. E, finalmente, algumas semanas depois, o governo coreano vai anunciar sua decisão de escolher o F-15 não, sem uma certa oposição da opinião pública. É surpreendente ver que a maioria dos jornais fazia pesquisas de opinião entre o público coreano. Ao perguntar qual avião deveria ser escolhido, o Rafale sempre liderava as respostas. Se é mais barato e melhor, faz sentido. No dia do anúncio da escolha do F-15, 15 mil pessoas protestaram em frente ao Ministério da Defesa da Coreia e ao escritório da Boeing em Seul. São coisas que a gente teria dificuldade de imaginar na Europa, obviamente. Sim, mas... É uma pena, pois há outros países. Mas ainda assim foi bastante surpreendente. E aí os sinais são tão evidentes de uma competição tendenciosa, distorcida, que os industriais franceses decidem, apesar de tudo, reagir. Era preciso salvar as aparências, era preciso mostrar para aqueles dos países nos quais estávamos em competição em outros lugares que o Rafale saía de cabeça erguida dessa competição. E aí os industriais franceses decidiram processar o governo coreano perante a Suprema Corte da Coreia por não terem escolhido o Rafale. Porque escolher um avião de combate é uma decisão soberana e política de um país e ninguém pode contestar isso. Isso é totalmente legítimo. Mas não ter respeitado as regras de uma competição internacional, ao mesmo tempo em que garantiu aos concorrentes que essas regras seriam respeitadas, e os fazendo gastar muito dinheiro. Não devemos nos enganar. Uma campanha de avaliação para qualquer concorrente nessa área é uma quantidade enorme de dinheiro. Na época, isso devia custar vários milhões de euros. E então os industriais franceses pediram à Suprema Corte o reembolso desse valor. Então, obviamente, a Suprema Corte ficou bastante incomodada. Ela não podia dar razão ao governo coreano. Então, em sua decisão, ela não disse que os industriais franceses estavam errados. Mas ela disse que não podia comprovar a veracidade das alegações francesas, porque o Estado-Maior coreano se recusava a lhes fornecer os documentos do processo sob o pretexto de segredo de defesa. E, portanto, ela não estava em condições de dar um verdito. Bom, uma experiência ruim, não é? Experiência ruim, experiência interessante, mas uma experiência que mesmo assim permitiu fazer com que o Rafale saísse de cabeça erguida no cenário internacional e diante dos países potencialmente clientes. Na próxima falaremos mais dos outros casos, mas no final das contas, em Singapura a gente vence, os americanos se impõem. Na Holanda a gente vence, os americanos se impõem. O que conseguimos conquistar na Coreia do Sul serve apenas para mostrar que somos melhores, mas que os americanos conseguem torcer o braço dos seus clientes. Claro, sim, muitas vezes o Rafale vence a competição, mas são os americanos que assinam o contrato. Ainda assim, vamos ver que depois disso ganhamos várias competições no Brasil, na Suíça, em 2008, etc. Felizmente, outros países como Egito e Índia finalmente deram o passo, porque, na verdade, são países que conseguem ser independentes em relação aos Estados Unidos. Esse era principalmente o fator que bloqueava o Rafale até então. Sim, o Rafale conseguiu estabelecer sua superioridade técnico-operacional e, novamente, do ponto de vista político, há muitos países que desejam diversificar suas fontes de abastecimento. E é isso que vemos hoje, é o que sempre vimos na exportação dos aviões de combate franceses. Temos muitos países que ou não podem adquirir aviões americanos, ou já possuem aviões americanos, mas desejam diversificar suas fontes de abastecimento. Você citou o Egito, podemos citar a Grécia. No passado, poderíamos citar o Paquistão,
Podemos citar a Índia, que tem uma fonte de abastecimento ex-soviética e depois francesa. A Espanha, por exemplo, nos anos 60. Ou o Marrocos com o Rafale Marrocos, sim, mas antes com o Mirage F1 e o Northrop F5. Isso aconteceu muitas vezes no passado e continua acontecendo hoje. A Indonésia também. Bem, só bons exemplos, na verdade. Ives, muito obrigado. Amigos, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo e do tema, em breve faremos outro sobre isso. Falamos sobre Países Baixos e Singapura. Até breve. Obrigado, Ives.